Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Painel Imagem e Credibilidade. Você já sabe, você que nos acompanha, toda semana nós temos aqui um convidado, uma convidada, para falar sobre comunicação. Então, é um espaço onde a comunicação impera e ela é discutida por quem faz a comunicação. Toda semana, eu, Estevão Damasio, e o meu parceiro Alexandre Mota, recebemos convidados. E o tema de hoje é super legal, viu? Assertividade na comunicação escrita. Tá aí no seu painel, assertividade na comunicação escrita. E a nossa convidada é a Dalva Correia, mais uma Top Voice LinkedIn. Ou seja, que essa mulher fala, que essa mulher escreve, você tem que ficar ligado, tem que ficar ligada. A Dalva, eu entrei no perfil dela do LinkedIn, né? Ela põe lá, né, entre as características, escrita autêntica com coragem e liberdade. A Dalva também é mentora, né? Ela faz um trabalho de redação de conteúdos perfeitos. Tudo isso nós vamos abordar nesse bate-papo aqui. E trabalha também no ambiente corporativo, ajudando, né, as pessoas, as empresas, a se comunicarem melhor, de forma mais eficiente e eficaz, através da escrita. Gente, falar é difícil, agora escrever também é um super desafio, não é mesmo, Dalva? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no painel. Obrigada, Alexandre, Estevão. É um desafio. Não dá para negar, não dá para negar que é. É um desafio, mas com muito treino a gente consegue alcançar a tal da assertividade na escrita. Pois é, então eu vou fazer aquela pergunta básica, mas que é super interessante, né? O que é assertividade na escrita? Como é que você trabalha isso, Dalva? Primeiro, definindo corretamente o que é assertividade. Principalmente no ambiente corporativo, a gente vê uma confusão em torno do conceito. O que é ser assertiva, ser assertivo? Né? Não tem relação a estar certo. É porque tem o mesmo som, né? Eu acredito que as pessoas confundam por causa do som. Acerto, assertividade. Mas não, tem definições distintas. Assertividade vem da palavra asserção, que significa afirmação categórica. Então, é quando a gente defende uma ideia, a gente defende um ponto de vista com muita segurança, com muita firmeza. Né? Então, por isso que as pessoas buscam tanto, né, nas empresas, uma pessoa que seja assertiva na comunicação, porque enrolar, a gente perde tempo, a gente gasta o tempo das outras pessoas e muitas vezes não chega a conclusão nenhuma. Então, é bom a gente pontuar bem essa questão da assertividade, para que fique bem claro aqui para a audiência que o significado é esse, ter uma postura assertiva de falar, de saber o que está falando. Grosso modo, o significado é bem esse mesmo. Eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou apresentando. Falo com propriedade, falo com segurança, com firmeza, para alcançar meu objetivo. E escrevo com essas mesmas qualidades, não é mesmo, Alexandre Mota? Bom dia, boa tarde, boa noite, Estevão e Dalva, e seguidores do Imagem e Credibilidade, aqueles que estão nos assistindo, seguidores da Dalva, prazer tê-la aqui conosco. Mas eu acho que é por aí sim. Eu já vou perguntar para a Dalva, já que ela deu essa dica, qual a característica, Dalva, então, de um bom comunicador assertivo na escrita? Então, não basta só você, de certa forma, ter essa habilidade, mas como ela se reflete na hora de se comunicar escrevendo? Preparo, né? A pessoa precisa se preparar.
principalmente antes de apresentações importantes, numa reunião, numa simples reunião, mas que vai apresentar algum projeto, alguma ideia, é se preparar. É sentar, fazer um rascunho, de primeira vai sair muitas ideias, até mesmo desconectadas, e ali vai burilando, vai riscando o que é desnecessário, até chegar num ponto em que a clareza e a objetividade estejam ali predominantes naquele texto. Então, não tem muito atalho, né? É treino, principalmente para quem não está familiarizado com essa questão da assertividade. Como é que eu vou ser mais direta na escrita? Então, é preciso treinar. Faz um primeiro esboço, deixa aquele esboço descansar, coloca tudo ali e depois retorna e vai cortando. Isso eu não preciso falar, eu estou dando muita volta. E vai cortando palavras, cortando o que for desnecessário. Depois daquilo pronto, pode treinar. Oi, eu sou jornalista e eu sempre convivi muito com essa história, né? Os meus chefes, né? Os editores, têm gordura para queimar nesse texto. Né? Porque o jornalista, às vezes, não posso cortar porque o texto está perfeito. Sempre tenho que cortar. É o que você bem pontuou. Clareza e objetividade. Aqueles apostos enormes, né? O João da Silva, vírgula, que em 1968... Aí, quando voltar, vai errar a concordância. Né? O aposto é tão grande que o sujeito fica lá... Aí, o João... fizeram, porque o aposto é do tamanho de um bonde, é por aí, Natal. É bem por aí, 3 linhas de aposto, então fica complicado. É porque tem aquela crença, né, Estevão, de que quanto mais eu escrever, mais bonito, mais elegante vai parecer. Não, a sofisticação está na simplicidade, né? Como já dizia Leonardo da Vinci, é na simplicidade, é ser mais direto. Porque quanto mais um aposto gigante, até a pessoa se perde, você se perde. Completamente. É impressionante. É uma loucura. Ô, Dalva, aí é o seguinte, em cima disso, eu quero fazer uma pergunta meio para te deixar para apertar um pouquinho o cinturão. Qual a diferença entre um comunicador assertivo e alguém que usa de franqueza no escrever? Ótima pergunta. A assertividade, ela é o caminho do meio, como eu costumo dizer, né? A gente tem num extremo a pessoa passiva, numa reunião, ela não esboça nenhuma opinião. Vocês podem decidir o que for melhor, né? Eu acato e eu aceito. A pessoa não se posiciona. Então, ela tem uma postura passiva. E no outro extremo, tem o que a gente chama de postura agressiva mesmo. Né? Uma pessoa que tem uma comunicação violenta. Então, a assertividade, ela entra como caminho do meio. Então, são coisas, de fato, distintas. Por isso que o treino é tão importante. Né? Porque quando a gente treina, relê, escreve e relê, fala, nossa, esse tom está um pouco agressivo. Deixa eu amenizar, escolher outras palavras, porque a ideia da assertividade é ir direto ao ponto. E isso não tem relação com agressividade. É uma ótima pergunta. Um ótimo ponto. Eu achei muito interessante essa pergunta do Mota, porque é isso, quando você falou em ser direto, mas passar a segurança do que você está falando, isso é completamente diferente de ser prepotente, arrogante e não ter a polidez
da escrita, né? Às vezes uma exclamação mal colocada complica. Eu já falei até com minha mãe, para de escrever tudo em caixa alta. Mas ela, não, eu gosto assim, não vou mudar. Porque caixa alta, tudo em caixa alta, na linguagem das redes sociais, né, da própria escrita, pode parecer que você está gritando com a outra pessoa. São sutilezas, né, Dalva? Sim, eu costumo falar nos meus treinamentos sobre essa questão da caixa alta. No mundo digital, ela é considerada assim um grito, né, um falar alto. Então, se for uma escrita, por exemplo, num tipo de editor que não tenha o negrito, o itálico, e você precisa destacar frases, termos, conceitos, tenta mudar as cores, se for possível, né? Usa um azul, talvez um vermelho numa situação bem específica, para evitar justamente o uso da caixa alta. Existem umas regras, né, Estevão, de etiqueta, vamos dizer assim, uma etiqueta na escrita. Hoje no painel Imagem e Credibilidade, eu, Estevão Damasio e o Alexandre Mota estamos batendo um papo com a Dalva Correia. Um tema super legal: assertividade na comunicação escrita. Eu mando a bola de novo para o Mota. Ô, Dalva, vem cá. Olha, a gente pode dizer que uma pessoa que escreve com assertividade, que conhece comunicação assertiva, ela precisa demonstrar na sua escrita que ela tem embasamento? Total. Ela até precisa saber do que ela está falando. E é interessante trazer um ponto aqui também. A assertividade não está relacionada a estar certo ou errado. Então, uma pessoa ela pode defender, sim, uma ideia, mas, no fundo, essa ideia está equivocada. Então, a assertividade é uma questão de postura. É inevitável, né, lembrar dos políticos, por exemplo. Quando fazem seus discursos, né, quando estão no palanque, defendendo, né, suas ideias, a gente pode ouvir algumas ideias e pensar, mas peraí, isso não é verdade, isso não tem relação com a verdade. Sim, mas ele não deixa de ser assertivo. Então, ele precisa, eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa ela precisa acreditar no que ela está apresentando, no que ela está falando, no que ela está escrevendo. Porque é a partir daí que a assertividade vai se fazer presente. Mas ela pode, sim, estar ali com uma postura super segura, falando de algo errado e equivocado. Então, por isso que eu sempre defendo aqui, vamos usar a assertividade para o bem. Com certeza. Ô, Dalva, você é top voice do LinkedIn, uma das referências nessa rede social que tem tudo a ver com relacionamento profissional, né? Não dá pra... A gente vive falando, dá pra pôr churrascão de domingo. Tudo bem, você pode até colocar, mas não é para isso o LinkedIn, né? Tem outras formas, outras redes para isso. Como você prender a atenção do leitor no LinkedIn? Como escrever com elegância, chamar atenção, texto muito grande funciona? Eu faço essa pergunta porque hoje nós estamos... A vida está muito corrida, de repente você prender a atenção do camarada por 20 minutos de leitura, talvez não seja um bom negócio. Como é que você equaciona essas dúvidas? Ótima pergunta. Bom, conteúdo é diferente de texto. Conteúdo, a gente, independentemente da gente falar sobre nossas histórias, nosso conhecimento, nossas experiências, a gente precisa sempre virar a lente para o público, para quem vai ler aquele conteúdo.
Então, o que vai prender a atenção é justamente a pessoa ler o conteúdo e ela se ver ali. Ela entender que o Alexandre, o Estevão, a Dalva estão falando comigo. Ela conta a história, mas ela vira a lente para mim. Mas então, eu vivi essa experiência, tive esse resultado, e você já viveu algo parecido? Como é para você? Aí faz essas perguntas para gerar interação, conexão. Então, é quando a pessoa ela entende que é uma comunicação eficaz. Ali existe uma comunicação, porque é uma troca. A pessoa fala, escreve, mas ela quer saber do outro o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente. É isso. Mota. Eu entendo que o bom comunicador assertivo na escrita também precisa entender o outro. Fala para mim, Dalva, essa relação entre a assertividade e a inteligência emocional. Sim, sim. Nossa, inteligência emocional é para tudo na vida, né? Para as nossas relações pessoais, profissionais. A inteligência emocional aliada ao autoconhecimento e ao conhecimento do outro, como você falou, né, Alexandre? A gente entendendo, sabendo com quem vamos nos comunicar, isso vai influenciar totalmente no tipo de linguagem utilizada e no tom. Isso vai ao encontro do que o Estevão também perguntou em relação à assertividade, esse tom mais prepotente, de parecer que sabe tudo. Então, é um trabalho de análise, autoanálise, e analisar, com quem eu vou falar? Com quem eu quero estabelecer essa comunicação assertiva? E sempre lembrando que a assertividade é muito diferente da linguagem, né, de ter um tom, uma postura arrogante, agressiva, violenta na comunicação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, assim, prosaico, sabe? Bem no dia a dia. Recentemente eu estive num hortifruti. Eu estava com muita pressa, eu não podia ficar ali naquele momento, mas eu queria saber a que horas o estabelecimento iria fechar. Então, eu me dirigi a uma atendente e perguntei: oi, boa tarde, tudo bem? A loja vai fechar a que horas? Aí ela respondeu: daqui a pouco. Um exemplo bem simples, tá, gente? Para entender a questão da assertividade. Porque a que horas vai fechar? Daqui a pouco. Aí eu fiz um teste. Eu saí para resolver o que eu precisava fazer e voltei. Voltei uns 30, 40 minutos depois. A loja permanecia aberta. Falei, daqui a pouco dela é extenso, hein? É longo. É muito longo. Daqui a pouco de mineiro. Exatamente. Então, é um exemplo muito simples para mostrar que, puxa, por que não me disse a que horas? Até para me tranquilizar. Falei, vai dar tempo, eu vou resolver o que eu preciso resolver, depois eu retorno aqui, faço as minhas compras. Daqui a pouco não resolve nada, não me ajudou, não esclareceu, não respondeu a minha pergunta. O que é daqui a pouco para ela? É o mesmo que para mim? Não é. Então, é a gente sair desse campo de vagar, né? Fica vagando, né? No mesmo espaço de tempo que ela usou para dizer daqui a pouco,
ela teria respondido às 14 horas. Claro. É o exemplo de como não cativar, como não fidelizar um cliente, né? Com certeza. Ô, Mota, o tempo passa, né, meu querido? O tema é excelente, mas o relógio está girando, está girando. Então, antes da nossa bússola, por favor, a última pergunta aí para Dalva. Querida Dalva, você diria, então, quais são as melhores dicas para uma pessoa que se comunica com assertividade manter essa escrita? Porque não basta só você escrever, você precisa manter o estilo. Sim, a questão do autoconhecimento, como eu falei, a pessoa precisa ter conhecimento do que ela quer comunicar. Ela precisa saber. E ela vai saber disso treinando, colocando mesmo no papel. Preciso escrever um e-mail sobre um orçamento, né? Um orçamento da área de marketing, por exemplo, né? Então, o que não pode faltar nesse e-mail? Para não ficar dando voltas e voltas, explicar o conceito de marketing. Não. É ser o mais objetivo possível. É para que mês? Qual é o valor mais ou menos pensado? Precisa pedir aprovação para quem? Qual é o prazo para essa aprovação? Para seguir para a próxima etapa. Então, é definir de modo muito direto e objetivo as informações necessárias para seguir com esse orçamento. Então, evitar, deixar de lado o melindre, né, que é o que eu percebo muito. Não, mas se eu falar assim, a pessoa pode se incomodar, mas se eu for muito direta. A comunicação, principalmente no ambiente corporativo, precisa poupar, né, o tempo do outro, o tempo das outras pessoas. Então, não tem como escrever um e-mail como um pergaminho. Se for um tema muito complexo, longo, eu sempre falo para as pessoas, olha, primeiro faz uma reunião. Né, faz uma reunião, aí vai ali discorrer sobre todos os pontos detalhadamente, e depois faz uma ata dessa reunião, né, pontuando ali o que foi mais importante para deixar registrado por e-mail, por escrito, porque o e-mail é um documento. Então, é ter muita clareza, primeiro, para si. Né? O que eu preciso, bem lá no fundo, comunicar, para não começar a escrever, falando, descrevendo qual é o conceito do marketing, porque a empresa está aqui há tantos anos, não. Eu preciso desse orçamento, é para que dia, até que horas, por favor, vai seguir aí o pedido de aprovação para o diretor, enfim. Nossa, os diretores agradecem. Que bom. Ô Dalva, chegou a hora da nossa bússola, né? Para onde vamos? Eu acho que você já deu várias pílulas de bússolas, mas a cereja do bolo agora, o que você acha ser relevante deixar como mensagem, orientação para o nosso público? Primeiro, esquecer essa questão de assertividade, está relacionado à certeza, né? A estar certo. Não é isso, é objetividade, é clareza. Que horas fecha a loja? Às 14 horas. É o que a gente busca como resposta, como comunicação, é o que a gente deve ofertar, é o que a gente deve oferecer. Então, como eu gostaria de entrar nessa reunião, ao invés dela durar 35 minutos, ela pode durar 7. O que eu faria se eu estivesse coordenando, né, essa reunião? Então, se comportar da mesma forma.
ir direto ao ponto. Eu acho que esse é a dica, é a bússola. É pensar como é que eu queria entrar nessa reunião, né? Como é que eu gostaria de receber um e-mail, receber um texto sobre determinado tema. Então, pontua. Sempre fazendo um rascunho, sempre colocando em tópicos, só diminuindo cada vez mais as estruturas, né, Estevão? Dá para cortar, dá para cortar. Tem gordura para cortar. Dalva, foi um privilégio tê-la recebido aqui. Muito obrigado pela atenção. Parabéns pelo trabalho. E as portas estão abertas, viu? Obrigada, Estevão. Obrigada, Alexandre, mais uma vez. Obrigado a você, Dalva. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Esse espaço, como disse o Estevão, é seu. Mas eu costumo dizer sempre que quem ganha é quem nos assiste. Quem é o seguidor da Dalva, quem segue o Estevão, quem segue o Alexandre, quem segue a Imagem e Credibilidade, porque esse conteúdo é feito para você que está nos assistindo. A gente espera que essa aula que a Dalva nos deu seja bem proveitoso para quem nos assistiu. E na semana que vem, nós certamente teremos outra brilhante entrevistada, uma brilhante entrevista aqui no painel Imagem e Credibilidade. E esse conteúdo vai estar disponível a partir desta terça-feira no imagemecredibilidade.com e nas nossas redes sociais. Tchau, pessoal. Tchau, Dalva. Até semana que vem. Tchau, obrigada. Um abraço a todos. Tudo de bom. Obrigado.